Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Nesse vídeo quero entregar para vocês uma ferramenta que funciona e funciona de verdade. Sim, é o segredo que pessoas que jogam competitivo utilizam para deixar sua internet com baixo ping e uma velocidade muito boa. Ou seja, vai manter sua internet ali perfeita para sua jogatina. Quero entregar para vocês essa ferramenta que é uma ferramenta de códigos. Então eu transformei ela num setup para ficar mais fácil para vocês o utilizar no seu computador, beleza? Você só precisa executar essa ferramenta uma única vez e reiniciar o seu computador. Você pode até deletar o setup depois disso, ou guardar no seu pendrive. E a ferramenta que eu me refiro é essa daqui, Internet a Jato MDT Store. Essa ferramenta é um conjunto de códigos para o seu computador, pode ver que ele é bem levinho e ele vai fazer com que sua internet fique top. Mas antes de executar essa ferramenta, eu quero dar um alerta para vocês. Durante o procedimento, o seu IP vai ficar exposto. Então toma cuidado, se você estiver fazendo uma gravação, uma live, alguma coisa assim, pode ser que você deixe o seu IP exposto. Isso não é muito legal, ok? Vou executar essa ferramenta para que vocês acompanhem o procedimento. Ele vai pedir acesso ao administrador, é só pressionar em sim. Pronto, vai abrir o CMD com a tela MDT Store, é só aguardar. O procedimento é todo automático. Como você pode ver, ele vai liberar aqui o IP, vai mostrar o IP, então toma cuidado se você for executar isso, ok? Então pronto, como vocês puderam ver, já terminou o procedimento e aqui eu ainda deixo algumas dicas que vocês podem estar fazendo para melhorar ainda mais. Essa parte aqui é somente recomendações, então você vai decidir. Faça uma pesquisa, entenda cada uma dessas funções e decida se quer desativar ou não. Aqui você pode pressionar aqui em qualquer tecla e ele vai fechar. Pronto, após isso é só reiniciar o seu computador. Então reinicie o seu computador e entre num jogo online que você já vai perceber bastante diferença. E agora no segundo passo, vocês vão olhar na descrição, eu vou deixar o link do Mega Optimizer. Sim, esse programa já tem várias otimizações, onde você vai fazer tudo relacionado a otimizações no seu computador. Vindo aqui no painel Mega Optimizer, você vai perceber que tem 4 botões inteligentes. Sim, são opções que utiliza IA para fazer otimização no seu computador. Temos aqui 4 botões. Essa opção aqui, avançado, você pode selecionar a opção automático, lembrando que reinicia o seu computador. E temos a opção manual. Se eu clicar na opção manual, eu posso decidir o que fazer no meu computador. Sim, posso selecionar as opções de otimizações que eu quero deixar marcada e simplesmente executar a tarefa, ok? E temos aqui esse segundo botão que vai fazer uma limpeza completa no seu computador. Vai matar todos os programas que estão abertos em segundo plano, tomando a sua memória. Então sempre que você quiser pode vir aqui, esse botão aqui, você pode selecionar ele várias vezes que sempre vai estar otimizando o seu computador. Essa opção limpeza vai limpar todo o lixo eletrônico de todas as pastas de lixo do seu computador. Sim, pastas essas que muitas das vezes as pessoas nem conhecem, esse programa vai estar limpando para vocês. E caso você não utilize, como eu, o Xbox, você pode desativar o Xbox também, deixando o seu computador mais rápido, beleza? Aqui também vai estar otimizando o processo no seu computador, deixando o seu PC cada vez mais leve e pronto para sua jogatina. Então essa daqui é a dica que eu vou deixar para vocês hoje. Tanto aquele programa, que é o programa de códigos, quanto o Mega Optimizer. Eles dois juntos fazem um time perfeito. Pessoal, agora no próximo passo nós vamos fazer um cabo de internet RJ45 de ótima qualidade. Mesmo que a gente coloque esse conector aqui no fio, ele tem que ser feito da forma correta. E eu vou ensinar nesse vídeo um método que eu mesmo criei para fazer com que esse conector fique perfeitamente funcional. Tenho aqui 3 conectores, um sempre deixo de reserva e nós vamos utilizar 2 deles. Tenho aqui o alicate de limpagem, ele é um alicate antigo, mas como vocês podem perceber aqui, eu já colei até as cores dos fios aqui para facilitar o processo. Tenho aqui também a ferramenta, uma chavinha Phillips bem fininha. Caso você não tenha a chavinha Phillips, você pode utilizar um palito de dente, tá? Mas eu tenho a chavinha, então vou utilizar a chavinha Phillips mesmo. Tenho aqui também uma Tech Bond 793 e algodão. Sim, nós vamos utilizar isso para finalização. E eu tenho também o medidor do cabo RJ45, nós vamos utilizar nesse vídeo. Bem, para começarmos aqui a fazer esse cabo, tem que ser feito da forma correta, então vamos lá. Vou pegar o alicate inicialmente e vou cortar aqui a ponta do fio. O encapamento principal desse fio eu vou retirar. Pronto, após eu retirar esse encapamento, eu vou conferir se eu não belisquei o fio. Caso você tenha feito isso, você vai ter que cortar novamente o fio e fazer de novo. No meu caso, dá para verificar aqui que eu não fiz isso, eu não belisquei o fio. Os fios estão intactos. Então vamos passar para outra ponta. Aqui eu vou tirar o encapamento da outra ponta também. Vou puxar aqui o encapamento e como você pode perceber aqui, também o fio está perfeito. Eu até belisquei um pouquinho esse fio laranja aqui, ó, porém nada muito gritante. Como foi só uma pontinha, não tem como dar curto nem nada.
Então nós vamos fazer o cabo desse jeito. E agora pegando o alicate, dá para mim conferir as pontas do fio 1, no caso desse lado de cá. Lembrando que a ponta 1 e a ponta 2 não é a mesma sequência de cores. Então primeiramente eu vou separar aqui as cores, vou fazer a separação das cores, principalmente o fio 3 e o fio 6, que eles entram bem afastados um do outro. Mas normalmente a gente separa todos os fios. Após fazer a separação de todos os fios, eu vou pegar o alicate e vou tirar as pontas adicionais. No caso eu vou colocar todas as pontinhas retinhas. Isso aqui serve mais para aqueles conectores mais antigos, que não são vazados. No meu caso, o conector é vazado. Mas eu já peguei a mania de fazer dessa forma, então vamos fazer dessa forma mesmo. Agora eu vou colocar aqui os fios. Vou conferir as cores. Vou plugar eles. Já na ponta aqui eu já consigo conferir as cores. Porém dá para me perceber que eu errei aqui. Então eu vou retirar. Vou consertar aqui o fio que eu errei. A sequência, no caso. E vou novamente tentar conectar esses fios no conector. Agora já conferi na sequência, eu vou colocar aqui ele no conector. Pronto, agora eu vou conferir aqui as cores. Sequência conferida, agora é só apertar ele e como você pode ver o fio ele vai sair do outro lado do conector. Isso aqui se chama conector vazado, onde o fio ele vai sair depois do conector. Inclusive já tem um alicate específico para isso, para você colocar esse conector aqui e ele já vai fazer o corte do fio. Porém, infelizmente eu não tenho esse alicate, então eu vou usar o meu alicate antigo mesmo. Conector pronto. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar o conector aqui no alicate e vou prensar. Esse conector ele basicamente vai dar conexão aos fios. Os pinos vão pegar conexão aos fios. Para conferir eu sempre aperto várias e várias vezes. Ó, vou pressionando várias e várias vezes para garantir que todas as pontas vão ficar conectadas aos fios. Após isso, eu vou retirar o excesso. Infelizmente eu não tenho um alicate apropriado, então vai ter que ser na mão mesmo. Dobra para frente, dobra para trás, dobra para o lado, para o outro. Uma hora os fios vão quebrar. Pronto, como pode perceber, os fios quebram e aí fica só a pontinha ali do fio. Não tem muito problema, até porque o conector ele tem espaço para isso. Agora vamos passar para o segundo conector, o mesmo eu vou fazer. Vou retirar o excesso e vou colocar aqui a sequência 2, tá? Não é a primeira sequência, é a sequência 2. Aqui no cantinho eu vou deixar a sequência de cores, tá? Na edição eu vou colocar aqui para vocês. Caso vocês queiram é só bater um print. Pronto, já fiz aqui a segunda sequência. E agora eu vou colocar aqui no conector. É só colocar ele, os fios certinhos e colocar. E você pode conferir a sequência de fios. No meu caso aqui já vou fazer a conferência. Não tem muito mistério, parece que é difícil, mas não é. Muito simples por sinal. Conferir a sequência, já conferi que a sequência está certa. Agora eu vou pressionar o cabo para dentro e puxar os fios. Vou pressionar de novo e puxar os fios. Pronto. Com isso feito, agora sim, eu já posso pegar o alicate e posso já aplicar o conector no fio. Novamente eu vou retirar aqui o excesso de fios. Da mesma forma que eu fiz antes, até porque eu não tenho esse alicate apropriado. Eu vou deixar também a imagem desse alicate que eu estou falando, que ele já é apropriado para conectores RJ45 vazado, que é esse conector que eu estou utilizando. Pronto, conector no lugar. Agora nós vamos conferir se o cabo está funcional, ok? Então nós vamos conferir se o cabo está funcional. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar esse equipamento aqui, ele é muito baratinho, é cerca de R$25 aí na Shopee, R$30 na Shopee. Eu não lembro o preço ao certo, até porque eu já tenho ele há muitos anos. Porém, vamos ver como é que é o funcionamento dele. E essa parte maior nós vamos ligar ela. E aqui já aparece a sequência de fios, ó. 1, 2, 3, 4. Você pode ver que o 4 ele não está conectando, porém às vezes é só o meu conector mesmo, tá? A parte interna que está enferrujada. Você pode ver que após eu mexer, ele já volta a funcionar. Temos aqui todos os fios funcionando, e nessa parte menor aqui você pode ver que a sequência vai ser outra, não vai ser a mesma sequência do primeiro, tá? Então você pode conferir aí a sequência, e com isso já sei que se o primeiro está marcando de 1 a 8, o cabo está funcional. Agora eu vou desconectar, e agora que eu sei que o meu cabo está funcional, eu vou garantir que ele sempre vai estar funcional. Como que eu vou fazer isso? Agora eu vou utilizar o algodão e a Tech Bond. Vou pegar primeiramente aqui um pouquinho de algodão, vou pegar aquela chavinha que vocês viram no começo e vou aplicar ele aqui ao lado do fio no conector. Então é muito simples, é só você pegar um pouquinho de algodão e vir enfiando aqui no conector. Vamos ajustando aqui o algodão de uma forma que fique bastante preso. Então vou ajustando aqui. Dessa mesma forma que eu estou fazendo, vocês podem fazer aí que vai dar super certo. Vou pegar mais um pouquinho de algodão
e vou colocar aqui do outro lado, no fio mesmo. Pronto, coloquei um pouco de algodão aqui do outro lado do fio. Vou só ajustar desse lado de cá e pronto. Após eu colocar o algodão praticamente no conector inteiro, agora é a parte da Tech Bond. Vou colocar aqui o conector assim apontado para baixo. Eu posso utilizar esse equipamento aqui também para poder eu conectar esse conector ali e o cabo ficar um pouco mais firme na minha mão. Agora eu vou pegar aqui a Tech Bond, vou abrir ela, vou colocar uma gotinha generosa aqui em cima do conector. Cuidado para ele não escorrer, né, durante o conector. Então coloque uma quantidade que seja de acordo aí com o quanto você tem de algodão, né? E você vai colocar e vai fazer isso aqui, ó. Vai simplesmente apertando aqui a Tech Bond para que ela fique ajustada no algodão. Após você fazer um lado, você vai fazer o mesmo do outro lado. Ajusta o fio aqui para que ele não fique amassando. E aí você novamente coloca a Tech Bond. E uma observação que eu preciso fazer para vocês aqui é o seguinte: quando a Tech Bond ela entra em contato com o algodão, algumas das vezes sai uma fumaça. Essa fumacinha ela é tóxica, toma cuidado, tá? Pra você não fazer com o seu nariz muito perto desse conector e acabar respirando essa fumaça. O mesmo nós vamos fazer para o segundo conector. Nós vamos colocar aqui algodão. Pronto, o algodão já está de um lado, agora eu vou colocar no outro lado. Mas se você perceber, o fio ele ficou mais para um lado do que para o outro lado. Então toma cuidado para quando você for colocar o algodão, você não empurrar muito o fio para esse lado de cá. Porque aí você pode dar mau contato lá na parte dos conectores. Pronto, agora que dá pra ver que tá com bastante algodão dos dois lados, vou vir aqui com a Tech Bond. Colocar aquela gotinha generosa e vou começar a pulsar aqui com a ferramenta. Pronto, os dois lados já estão presos, agora eu posso soltar aqui, tomando cuidado para não colar o dedo. Vou soltar aqui o conector do medidor para ele secar um pouquinho. Vamos fechar a Tech Bond para que a gente não perca ela também, né? Pronto, agora eu vou conectar aqui o conector no medidor. E agora eu vou conectar a outra ponta nesse outro aqui. Agora eu vou ligar esse conector e vamos conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito! Funcionando perfeitamente. Agora você pode ter certeza que a sua internet vai ficar com um baixo ping e uma altíssima velocidade. Lembrando que é bom você conferir também o seu roteador, caso você utilize mais de um roteador. Você conferir lá na entrada do roteador se ele tem os 8 pinos, ok? Porque alguns roteadores só tem 4 pinos. E aí temos uma limitação aqui no nosso cabo, mesmo que o cabo esteja bem feito. Então, como você pode ver, agora eu tenho um cabo perfeitamente funcional e um cabo muito grande, por sinal. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e peço que você deixe um comentário logo abaixo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta MDT, eu tô junto. É isso, se inscreve no canal também para estar ajudando, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou Alessandro Oliveira, um grande abraço e até mais.